Bom, vou apresentar aqui o professor, sem muita formalidade, né? Uma vez que não cabe, nós estamos numa atividade de greve. Bom, o professor Homero Santiago, do Departamento de Filosofia da USP, da área de Ética e Filosofia Política, Filosofia Moderna, desculpem. A gente está acostumado, porque a gente vê cursos dele na área também, nessa outra área. E só para dizer brevemente aqui uma nota com relação à minha percepção e ao que os alunos também dizem, professor bastante autêntico, que tem a ousadia de trabalhar também autores contemporâneos e temas que tocam aquilo que está sendo relevante no momento, que tem a coragem de entrar no debate político quando necessário, quando é possível, e que também tem esse relacionamento aberto para com os estudantes. Em uma ocasião, em outras ocasiões pelo corredor, eu tive contato com ele no Centro Acadêmico de Filosofia, sempre trazendo as suas contribuições para a nossa reflexão. Então eu queria agradecer aqui a presença do professor e salientar a importância desse tipo de atividade aqui hoje, uma vez que nós estamos querendo partir para esse debate mais politizado. A nossa greve não é uma greve apenas econômica, a gente começou frisando muito 0%, mas depois outros temas, outros assuntos se fizeram fundamentais para discutir a situação da universidade e o seu caráter público. Então essa atividade hoje ela preenche essa lacuna e ela vem a suscitar, eu espero que ela venha a impulsionar esse tipo de debate, esse tipo de discussão que é tão importante para a gente. Então obrigado, professor, passo a palavra. Fica à vontade, você tem tempo para discorrer. Tá bom. Bom, boa tarde, eu começo agradecendo também o convite, especialmente na pessoa do Guilherme, né, com o qual eu tive o contato, que fez o convite, e com grande prazer, um estudante do Departamento de Filosofia. Eu começo confessando que eu sou um pouco avesso à ideia de aula pública, tá? Eu acho que é uma coisa que permite várias modalidades, né? Eu prefiro do que o formato mais... Eu prefiro algo menos aula e algo mais público. Então, que encaminhe mais para uma conversa, embora não seja necessariamente uma roda, né? Mais para uma conversa do que para uma explanação, meio um monólogo, né? E faço duas... Então é isso que eu pretendo, né? Fazer mais, lançar algumas ideias, algumas considerações para a gente poder mais conversar do que simplesmente eu falar e vocês ouvindo. Começo com duas advertências. Primeiramente, eu não pretendo expor o funcionamento, exatamente o funcionamento do poder dentro das universidades, entendido aqui, universidades públicas paulistas. Eu imagino que todo mundo sabe o suficientemente, ainda que por cima, depois nós podemos nos esclarecer juntos, mas todos sabem mais ou menos como funciona, por exemplo, um fato relevante quando se compara com a situação da maioria das federais, o fato de nós não termos eleições diretas para reitor, e mesmo naqueles estabelecimentos em que há consulta à comunidade, essa consulta não tem valor legal. Quer dizer, se acaba, no final, sempre chegando ao instituto estadualmente constitucional, né, da lista tríplice. E com consequências, às vezes, polêmicas, para dizer o mínimo, como foi no caso da USP, com a eleição do último reitor, né, o Grandino Rodas, que era o segundo da lista tríplice e foi escolhido pelo governador José Serra. A segunda advertência que eu quero fazer é que, vocês, por favor, me desculpem, mas tudo o que eu falar aqui, tomem como de alguém que conhece e que parte, daí, sobretudo, da situação da Universidade de São Paulo.
é um pouco chato falando entre unespianos, mas meu conhecimento da realidade de outras universidades paulistas, como a Unesp e a Unicamp, evidentemente, é natural, parece, que seja assim, é bem menor do que o meu conhecimento da situação uspiana. Bom, dito isso, então, basicamente, são 5 grandes considerações que eu quero propor dentro desse título geral, a estrutura de poder nas universidades. Uma primeira consideração, para nós começarmos, vamos dizer assim, com o pé direito, é mais otimista. Por quê? Eu quero partir de uma constatação que é a seguinte: nós temos um sistema universitário paulista formado basicamente por USP, Unesp e Unicamp. Eu digo basicamente porque há outros institutos também, mas vamos restringir essas 3 grandes universidades. A Univesp, tem ainda aquela a distância, que foi uma criação do Carlos Bock, ninguém sabe bem ainda para que serve, então dá para deixar isso de lado, né? Isso, Univesp. Então vamos ficar só com essas 3. Então há um sistema universitário paulista e ele funciona bem. Agora vamos nuançar. Por que eu digo que ele funciona bem? Nós temos a tendência sempre de salientar as crises, salientar os aspectos negativos desse sistema universitário e das suas universidades. Então diz, faltam verbas, o poder é concentrado, há um descaso completo e assim por diante. Ora, eu acho que uma constatação inicial deve ser o seguinte: há um sistema e esse sistema funciona bem porque ele cumpre, de alguma forma, mas cumpre certamente, uma prerrogativa básica, ao menos no meu ponto de vista, de um sistema democrático. Haveria outras, mas pelo menos isso é da alçada do sistema universitário e ele cumpre. É a oferta de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Quer dizer, não temos dúvidas, ainda que o futuro não seja dos melhores, mas não temos dúvidas que hoje as 3 universidades paulistas são universidades públicas. E, sei lá, não precisamos ir tão longe nos detalhes, mas elas gozam de uma razoável autonomia. Ainda que existam institutos como o da lista tríplice e outros, há uma razoável autonomia de pensamento, de docência, de ensino, de trabalhos dentro dessas universidades, que as destacam, por exemplo, claramente em face de universidades privadas. Eu ainda conversava com um professor do departamento de filosofia, o Franklin Leopoldo Silva, ontem, que se aposentou e dá aula na São Bento. Ele dizia que o mestrado da São Bento caiu, a nota do mestrado caiu. Então simplesmente o coordenador do mestrado chamou uma reunião e comunicou que todo mundo teria 10% de diminuição do salário. Ele comentava que diferença da USP, né? Pelo menos aqui. Então, bem ou mal, ainda há uma certa autonomia, há um caráter público dessas universidades. Essas universidades fornecem, ao segundo aspecto, um ensino gratuito. Também é algo que cria mais e mais polêmica, não sabe se vai continuar assim, eu imagino que sim, mas não sabe bem se vai continuar dessa forma no futuro próximo, mas até hoje, apesar de tudo, o ensino oferecido pela USP, pela Unesp e pela Unicamp é um ensino gratuito. O estudante entra por meio de um vestibular, que é um processo extremamente discutível, mas isso seria uma outra ocasião, e a partir desse momento ele tem direito a um ensino gratuito. Algo muito raro de se acontecer, comparando a nossa situação com outros países
nem falo dos países anglo-saxãos, que sempre tiveram uma tradição de universidades pagas, mas mesmo universidades como as europeias, que, com o desmonte do estado de bem-estar social, passaram aos poucos a cobrar não exatamente uma mensalidade, mas taxas e mais taxas que, no final das contas, formam uma anuidade bem encorpada. Mesmo em comparação com as universidades latino-americanas. Basta pensar no caso chileno, que agora é uma das vedetes do momento, porque no último ranking, um desses inúmeros rankings, a Universidade Católica do Chile ultrapassou todas as brasileiras, né? Bom, precisamos ver como que essa universidade também seleciona os seus alunos, já que vários dos seus cursos não cobram anuidades menores do que alguns milhares de dólares. Nunca houve, pelo menos desde a ditadura Pinochet, não existe no Estado chileno a ideia de uma universidade gratuita. E, finalmente, um último aspecto, que me parece ser bem cumprido, ter sido bem cumprido até hoje pelo nosso sistema universitário, a oferta de um ensino de qualidade. Todo mundo aqui deve conhecer alguma mazela do funcionamento da Unesp, assim como eu conheço várias mazelas do funcionamento da USP em todos os aspectos. Na docência, na pesquisa, na extensão, na assistência aos estudantes e funcionários, etc. Porém, é inquestionável, me parece, que o nosso sistema oferece um ensino de qualidade. Não existe no Brasil um sistema concorrente ao da USP, Unesp e Unicamp. Juntas, essas três universidades ainda respondem, não sei exatamente os dados, mas eu diria quase metade da produção científica do Brasil. E a formação de um estudante em uma dessas três universidades ainda é reconhecida como uma formação de qualidade, inclusive pelo mercado. Me parece, nesse aspecto, um termômetro bem razoável. Um diploma de qualquer dessas universidades é valorizado. Bem, por que eu insisto nisso? Eu acho que esse é o primeiro ponto, começarmos com uma certa verve otimista. Não só temos nas mãos, mas nós conhecemos por dentro, fazemos parte de algo muito valioso, o sistema universitário paulista, que, ainda que tenha nascido com um livro clássico da uma professora da Sociologia da USP, Irene Cardoso, se chama Universidade da Comunhão, a Universidade da Comunhão Paulista, que conta a história da USP e analisa o projeto de fundação da USP como uma resposta da elite paulista, que teve de ceder o poder a Getúlio Vargas por meio da instituição de uma universidade, a primeira do país. Então, é verdadeiramente um sistema universitário que nasce como um projeto de elite, mas é um sistema universitário que, com as décadas, aos trancos e barrancos, conseguiu inovar decisivamente a nossa compreensão do país, esteve sempre à frente de lutas importantes pela democratização do país. Quer dizer, é um patrimônio muito importante sobre o que nós temos que considerar. E esse patrimônio, evidentemente, tem suas mazelas, mas, sobretudo, nos últimos tempos, tem estado em perigo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, algo muito valioso sobre o que nós temos que refletir. Uma segunda consideração é um pouco desviante, mas é pensar um pouco num termo que intitula essa nossa conversa de hoje: poder. Estrutura de poder na universidade. Como pensar esse poder? Eu faço uma sugestão, e me perdoem, mas é um vício talvez de professor de filosofia. Eu vou falar de um texto. Eu queria
invocar um texto talvez algum de vocês conheçam, do século XVI, intitulado O Discurso da Servidão Voluntária, Etienne La Boétie. O que La Boétie propõe ali, e ele talvez seja o primeiro a ter colocado esse problema, é uma grande reflexão sobre o poder, mas a partir de um problema muito específico, que é, ele diz, uma ideia que não pode ser pensada. Um fato para o qual a linguagem não reserva nenhuma palavra. Algo quase que antinatural. A ideia de uma servidão voluntária. Que exista servidão, tudo bem. A escravidão, por exemplo, mas ela se dá por coação. Agora, como pensar esse fato, por isso que ele diz antinatural, para o qual a língua não reserva palavra, que é uma servidão de motu próprio, voluntária. O interessante é que a reflexão de La Boétie começa de uma maneira muito até tradicional, uma figura do tirano. Bem, há um tirano ao qual os outros servem, um tirano que domina. Mas eles perguntam, quem é esse tirano? Como que ele chega a ser tão poderoso? Como que ele consegue ter tantos ouvidos, tantas bocas, tantos braços, a ponto de estar por toda parte, de tudo saber, de todos comandar? Aí vem uma inovação fundamental de La Boétie, que é pensar não só na figura dos tiranos, mas dos tiranetes, vamos dizer assim. Se ele domina, é porque alguém é o dominado. Alguém o serve. E esse alguém o serve voluntariamente. Lhe fornece ao tirano os seus braços, os seus olhos, os seus ouvidos e assim por diante. Se o tirano é um, há muitos que o servem. O problema é por que esses muitos servem a um. E a ideia fundamental é: muitos servem a um porque eles aspiram a serem também servidos. Diria uma professora minha, a Marilena Chauí, é o retrato da classe média. Quer dizer, você aceita servir para poder ser servido. Então, o problema que nos conduz a que nos leva ao problema da servidão voluntária diretamente, é a figura nem tanto de um tirano, mas esses inúmeros tiranetes que aceitam tudo, aceitam de boa vontade a servidão, na esperança de um dia poderem eles também se tornarem tiranos, ainda que não de maneira absoluta, mas no seu próprio quintal. Então eu sirvo alguém acima de mim, mas todos que estão abaixo de mim vão me servir. Assim é uma sociedade atravessada por um poder, mas não só um poder qualquer. A Boétie deixa muito claro que o poder não é, por si só, ruim. Dificilmente se encontraria alguma sociedade humana que não conhecesse certa forma de poder, alguma forma de poder. Aqui se trata de uma sociedade autoritária porque é atravessada por um poder estruturado hierarquicamente e que se descola do corpo social. O que marca a tirania não é tanto agir assim assado, fazer isso ou aquilo, mas um poder descolado do social, um poder que se põe sobre o social e que o abafa. Mas para fazer isso é necessário contar com a servidão de muitos. Por que esse desvio? Voltemos para o nosso assunto aqui. Eu queria pensar o poder, a estrutura do poder dentro das universidades a partir desse esquema. Duas formas de poder me parecem que merecem ser consideradas inseparados, ainda que elas convivam sempre
se coadunem e formem um único poder atravessando a universidade. O poder, vamos dizer, do um e o poder dos muitos. Então, uma terceira consideração, o poder do um, que evidentemente é o poder do reitor, o nosso tirano, entre aspas, ou ao menos aquele que reúne em si o poder, o que não é necessariamente ruim, mas que reúne em si, e ao menos na USP nos últimos tempos costuma pairar por sobre a comunidade acadêmica, é o poder do reitor. Bem, qual é a primeira constatação que se faz quando nós pensamos nesse poder? Esse poder não é eleito diretamente. Nós poderíamos discutir muito, como há infinitas discussões, acerca das vantagens e desvantagens de uma eleição direta. Eu particularmente sou a favor, mas eu sei que acato críticas a essa forma de escolha. Mas o que me interessaria não era tanto discutir a eleição direta, mas perceber como que, por vezes, me parece, os movimentos sindicais, estudantis dentro da universidade acabam tomando a eleição direta como se fosse um fetiche. Parece que assim que elegermos o nosso reitor, todos os nossos problemas se resolvem. Vejam, parece um pouco ingênuo, estou caricaturando um pouquinho, mas parece um pouco ingênuo pensar dessa maneira um tanto simplória. Um desafio seria como que nós podemos conceber um poder que, de alguma forma, não de modo absoluto, mas de alguma forma, tem de se concentrar em alguém, ou num grupo de 2, 3 pessoas, quer dizer, tem que ter um centro executivo, que isso ocorra, mas que não seja um poder que se descole da comunidade universitária. Quer dizer, um poder que encontre dentro dos mecanismos diretores dessa comunidade, sobretudo os estatutos dessa comunidade universitária, formas de cercear essa separação. Ou seja, cercear e impedir que possa ocorrer o que aconteceu na USP na última gestão do reitor Grandino Rodas, onde se tem um reitor que faz e desfaz à vontade. Até hoje se discute, por exemplo, o atual reitor diz que não sabia o que era pró-reitor na gestão passada, mas diz que não sabia o que o reitor passado fazia. Então vocês devem acompanhar pelos jornais as discussões, fica essa discussão, sabia, não sabia, tinha noção de quão grave era a crise. Não dá para saber até que ponto se é verdadeiro ou falso, mas o fato é, eu retomo aqui um depoimento que eu ouvi num debate de uma professora que faz parte hoje do primeiro escalão de poder da Universidade de São Paulo, né? Ela comanda a guarda universitária, e ela fez um comentário muito interessante que é assim, olha, ela é muito crítica em relação ao próprio reitor atual, mas ela diz, eu acredito no reitor atual, eu acho que de fato ele não sabia o que se passava. Por quê? É tamanha a falta de transparência permitido pelos estatutos da Universidade de São Paulo, que um reitor pode de fato fazer e desfazer à vontade. Por exemplo, ele pode durante 2 anos utilizar as reservas da universidade ao seu bel prazer, sem que ninguém saiba. Bem, adianta então só pôr alguém diferente lá? É isso que eu queria concluir. Não adianta. Então, é importante diretos para reitor? Sim, me parece que sim. Mas isso também não deve ser tomado como uma panaceia que vai solucionar todas
todos os nossos problemas. Seria preciso criar, conceber, inovar, criando mecanismos institucionais que evitassem que o poder de um se descolasse do restante da comunidade universitária. Uma quarta consideração, agora passando por um outro tipo de poder. Agora já subi. Tudo bem, obrigado. Então, o poder dos muitos, dos tiranetes. Eu acho que eu até tenderia a enfatizar um pouco a importância disso. Ainda que o reitor, evidentemente, seja a face mais visível do poder, me parece muito mais preocupante as faces invisíveis do poder, porque elas são tanto mais numerosas do que as do reitor. Como que a estrutura, como que o poder se estrutura? Primeiro, como que se chega a reitor na universidade? Evidentemente, ninguém chega lá sozinho. E ninguém chega lá impunemente. Preciso negociar, fazer acordos, discutir uma campanha eleitoral. Agora, o que de novo, infelizmente eu insisto, o meu ponto de vista é um tanto uspiano, né? Depois a gente pode dizer o que se passa na Unesp. Mas o que se percebe que tem ocorrido nos últimos anos? O estabelecimento de estratos de poder, camadas de poder, que se assentam na fonte do poder universitário, que é principalmente a reitoria, os poderes centrais, ali se instalam e passam a gerir quase que autonomamente a vida universitária. A quem um reitor precisa a quem um professor precisa se dirigir quando ele decide candidatar-se a reitor? Ainda que se vá às unidades, converse com os alunos, com os funcionários, isso é muito pouco importante em face da importância que assume as costuras internas dentro dessa camada, esse grupo de poder encastelado, essa é a boa imagem, no governo central, na reitoria, das universidades. Me chama sempre quem é esse grupo de poder, quero dizer, os muitos que servem ao tirano, sempre na esperança de se tornarem eles próprios tiranos. Quem constitui esse grupo de poder? Certamente, professores. Me chama sempre muita a atenção o seguinte: a perenidade dos nomes daqueles que exercem altos cargos dentro da universidade. Eu imagino que com a Unesp, a Unicamp, seja a mesma coisa. O mesmo nome, no ano ele é pró-reitor, depois ele passa para a coordenação de Z, depois ele passa para a coordenação de B, e aí ele se torna isso, depois ele se torna vice de alguma coisa. Mas há nomes que estão ali há 20 anos. Desde a minha época de graduação, tem nomes que estão lá desde sempre. Vocês devem ter ouvido já falar, sobretudo os estudantes, da figura do estudante profissional. Alguns professores gostam de falar de boca cheia. Ah, mas fulano só faz política, é estudante profissional. Então, o que eu estou tentando identificar é a figura do professor que se torna administrador profissional. Essa é uma mazela, me parece, terrível da estruturação de poder hoje dentro das universidades paulistas, que permitem que alguém fique 20 anos na reitoria, comandando uma hora uma coisa, outra hora outra coisa,
sem, muito raramente, voltar para a sala de aula. Tem gente ali que mal sabe como funciona um departamento, mas está lá decidindo tudo. Os programas de bolsas, as distribuições de verbas e as carreiras dos professores, dos funcionários, a assistência estudantil e assim por diante. Nesse sentido, eu falo em administradores profissionais. Pessoas que não têm mais compromisso nenhum com a universidade, ou pelo menos com a universidade naquilo que ela tem de essencial. É o velho tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Não, se tornaram administradores, claro que muitas vezes em benefício próprio. Não estou querendo dizer que eles, falar em bom português, passem a mão em dinheiro nenhum, mas eles conseguem acumular algo que às vezes é muito mais importante: poder. Um segundo grupo essa camada de muitos que se encastelam nos poderes centrais é algo, não deve ser inteiramente novo, mas pelo menos na USP começou a me chamar a atenção agora, esse ano, a partir da discussão, que vocês devem acompanhar pelos jornais, do número de funcionários não docentes na universidade. Bem, nós temos a folha de pagamento empenha hoje 100 e tantos % do orçamento anual da USP. Uma das explicações para isso acontecer, a primeira que o reitor deu, isso lá já para trás, e que motivou a sua proposta, quer dizer, a sua não proposta, né, de reajuste salarial, foi que teria havido um inchaço de contratações nos últimos anos. Bem, conversa vai, conversa bem, documentos que os jornais conseguem aqui e ali, se comprovou o seguinte: se há inchaço ou não, não se sabe, mas certamente não foi de professores. Quer dizer, cotejando o número de novas vagas na Universidade de São Paulo com o número de contratações de funcionários docentes, se percebe que a cifra relativa entre um grupo e outro, ela aumentou. Hoje tem mais estudantes por professores. Então, se contratou não mais, mas menos do que deveria. Aí o problema caiu no número de contratações de funcionários não docentes. E de fato houve um aumento. A própria reitoria divulgou tabelas que mostram que desde 2010, 2011, tem um crescimento abrupto muito superior do que a média. Ok, e isso é a alegação do reitor para sua não negociação, sua não proposta e assim por diante. Agora, tem um dado curioso que foi feito por um colega doutorando do Departamento de Filosofia, que Antônio Davi, ele se chama, só ele mesmo para ter paciência de ler os anuários da universidade, né? Então ele pegou ano a ano, vendo para onde que se foi contratado esses funcionários, porque diz que sobram funcionários. Porém, nós temos, ao menos na minha unidade, a Faculdade de Filosofia, as secretarias carecem de funcionários, não houve reposição nos últimos anos. A seção de alunos, embora a maioria dos estudantes estudem no período noturno, as secretarias fecham às 8. A seção de alunos fecha às 8. A biblioteca não fica até às 11, até 10h45, o horário onde a aula acaba, porque não tem funcionário. Então, para a gente, falta funcionário. No HU também há reiteradas reclamações de falta de funcionário. Eu concluiria: falta funcionário naquilo que é atendimento ao público.
serviços de secretaria. Teve um bandejão que foi terceirizado e uma das alegações era a falta de funcionário. As creches, meu filho ficou durante 5 anos na creche da USP, faltava funcionário. Então, assim, para isso não tem funcionário. Então a pergunta que eu acho que deve ter motivado o Antônio foi: mas para que inferno, para onde que vai tanta gente? Qual que é o dado interessante que o coitado, eu digo coitado porque alguém nem merece ler os anuários da USP de anos, né? Ele mostra que, sobretudo na gestão Rodas, o que começa a ver é a contratação de mais e mais de funcionários de nível superior, que se encaixam lá de salários elevados, e, o mais importante, todos lotados na reitoria e nas suas adjacências. Claro, vocês devem ter acompanhado também, ao longo de 4 anos, o Rodas fez mudanças do prédio da reitoria, comprou prédios pela cidade, abriu escritórios em Singapura, Boston e Londres. Fez tudo isso. Não tem que contratar funcionário. Tem o prédio novo, tem que colocar gente. Então todos esses funcionários são vinculados à reitoria, à burocracia central da universidade. Por que eu estou insistindo nesse fato? E aí, como eu disse, começou a me... Bom, aqui não tem ninguém tão jovem, não ia falar. Começou a me cair a ficha, né? Acho que todo mundo entende, né? Meu filho não entende mais a expressão. Mas, então, é algo muito recentemente, é uma hipótese, começou a me cair a ficha o seguinte: será que, eu falo do caso da USP, mas é possível que outras universidades paulistas também aconteça o mesmo, não se tenha criado nos últimos anos uma classe de altos burocratas que se encastelam no poder central, na reitoria, são lá que eles são lotados, aos quais não interessa mais o questionamento de situação alguma, aos quais interessa apenas a manutenção da situação em que eles se encastelaram, do lugar onde eles se arvoraram. Por quê? Não por uma questão de ganhos salariais, ou, de novo, aqui, em bom português, serem laracos, passarem a mão em dinheiro, não estou pensando nisso. Mas porque isso lhes permite a concentração, de novo, de poder. O termo burocracia, no seu sentido mais exato, é justamente isso. É o poder do escritório. E a gente sabe a capacidade imensa de não transformação que possui a burocracia. Quer dizer, quem chegou a ler um pouquinho sobre a derrocada dos países comunistas do leste europeu, percebe que por muito tempo eles se mantiveram avessos a qualquer transformação, qualquer abertura democrática, menos pelo poder dos líderes centrais, dos secretários gerais, do que de uma burocracia que se beneficiava de um determinado regime de um estado de coisas. Quer dizer, não existe um Stalin sem uma burocracia. De novo, não existe um tirano sem muitos que o sirvam. É uma hipótese, assim, a gente pode, mas eu comecei a atinar com isso. Bem, então, para ir para um último ponto, eu acho que descendo um pouco, saindo dessa esfera da reitoria, nós teríamos de pensar também, para discutir a questão do poder, nas esferas mais baixas. Basicamente, eu quero dizer, os departamentos, aqui também funciona por departamentos, também eu acho que há agora as novas unidades, como da USP, por exemplo, a IACH não tem departamentos. Então, pensar a estrutura de poder nos departamentos, nas comissões e, por fim, naquilo que eu chamaria de uma maneira talvez infeliz, mas parece que nem tanto,
o carreirismo. Como que é a carreira de alguém que detém o poder dentro da universidade? Muito brevemente, eu acho que eu já falei demais. Os departamentos. Nos últimos tempos, houve, de novo, né, pelo menos na USP, tem havido mais e mais uma crítica ferrenha da figura dos departamentos. Então, há unidades onde não se tem departamentos. O que isso quer dizer? Isso é bom ou ruim? O que o Estatuto da Universidade põe como um departamento? É uma unidade que não necessariamente oferece apenas um curso, né? Pode oferecer mais de um curso, ou pode, como ciências sociais, são 3 departamentos que oferecem um curso. Mas o que caracteriza o departamento é a sua gestão por um conselho departamental. E um conselho hierarquicamente organizado, onde todos os titulares são membros natos, há representantes dos docentes, dos livres docentes, dos doutores, dos mestres e dos assistentes, mas esses já nem quase não existem mais dentro da USP. E a representação dos funcionários e dos estudantes. Por sorte, eu acho que no meu departamento, assim como os outros departamentos da Faculdade de Filosofia, desde a década de 60 não se funciona assim. É curioso como que faz 4 décadas que nós estamos, pelo Estatuto da USP, na ilegalidade. Porque o caso do Departamento de Filosofia, ele é gerido por um coletivo, uma plenária onde cada cabeça é um voto, né? Nunca se convoca o conselho. E há departamentos como Geografia, onde há uma plenária paritária de estudantes, funcionários e professores. Mas o caso é, se o departamento tem esse DNA, vamos dizer assim, hierárquico, concentrador do poder. Mas me parece que seria o caso de voltar a refletir na importância dos departamentos no seguinte sentido. Muito daquilo que se prometeu como uma democratização com o fim dos departamentos, é o que acontece no caso da EASH, acabou proporcionando uma concentração de poder bem maior. Por quê? Quanto ao departamento, há, bem ou mal, representantes, a figura de representantes, há reuniões colegiadas que terminam por, de alguma forma, depende da situação, mas quase sempre, contrabalançando o poder daquele único que detém a chefia. O que ocorre quando se tira de jogo a figura do departamento? Só sobra uma figura instituída, que é a do chefe. E o poder tende a se concentrar. Então, eu só mencionei esse exemplo, porque me parece que nós teríamos de pensar, não só na reitoria também, para pensar o poder na universidade, mas nessas várias instâncias de poder e, sobretudo, como que às vezes algumas boas intenções, como essa do fim dos departamentos, me parecem acabam descambando para uma concentração ainda pior. A partir do momento que não se tem, bem ou mal, se tem representantes. Quando não se tem mais isso, o que se tem é só a figura de um chefe. Um pouco semelhante, algo parecido acontece nas comissões. Porque seria, para qualquer projeto de democratização da universidade, acho que nós teríamos de pensar também no funcionamento das comissões, eu penso comissões, sobretudo as estatutárias, como se diz, graduação, pós-graduação e assim por diante. Por quê? Porque pode parecer pequeno, mas é grande para o cotidiano de todos o poder que pode ser exercido para bem ou para mal dentro dessas comissões. Vou ficar num único exemplificar o que eu estou dizendo, num período de greve como esse, um coordenador, alguém que, portanto,
detém, coordena o curso, está na comissão de graduação, pode ter um poder muito forte de induzir estudantes a não entrar em greve. Por quê? Porque qualquer problema burocrático se transforma num processo, uma pastinha amarela, que cai na mão do governador, né? Não é tanto, do coordenador, que com uma canetada pode, quase sempre sem apelação, atazanar a vida acadêmica, burocrática do aluno. Eu digo quase sempre sem apelação, porque talvez ao longo da vida eu tenha visto 2 ou 3 vezes em que o parecer de um coordenador foi questionado. Jamais é questionado no próprio departamento, mas foi questionado na congregação. Então eu acho que é aí, de novo, um ponto sobre o qual nós deveríamos, pensando na democratização do poder na universidade, refletir. O funcionamento dessas comissões, grupos que não produzem o poder, mas são um canal do poder e é a ponta pela qual o poder chega no cotidiano das pessoas. E, finalmente, para terminar agora, aquilo que eu falei do carreirismo. Nós temos que pensar, um pouco como eu já havia dito antes, como que essas câmaras, vamos dizer assim, câmaras menores de exercício do poder, os departamentos, as comissões, secretarias, chefias de departamento, direção de unidade e assim por diante, hoje se prestam à formação de projetos de poder. O que eu quero dizer com projetos de poder? Olha, me parece muito nítido como que os grupos, que não são necessariamente grupos ruins, mas como que os grupos conseguem galgar degraus de poder na universidade, destacando nomes que assumem uma comissão aqui, uma chefia ali, depois passam para a direção e depois, vão saltando de um ponto a outro e sempre galgando na hierarquia universitária. Por isso que eu falei em carreirismo, em formação de projetos de poder. Às vezes os grupos dizem, olha, fulano de tal é aquele que ele tem que se erguer na estrutura universitária para poder levar adiante o nosso projeto. Então me parece importante também pensar como que comissões, departamentos, secretarias, etc., acabam sendo instrumentalizadas por grupos de poder ou por pessoas servindo a isso, a escalar degraus de poder na hierarquia universitária. Bom, eu paro por aqui. O que eu quis é mais, como eu disse, lançar ideias, são palpites. Eu não sou sou uma pessoa que conheça muito bem ao fundo o problema. São ideias e um pouco sobre o funcionamento do poder na universidade, sua estruturação. De novo, me desculpe, eu parti muito da USP, mesmo por ignorância, mas a gente pode agora conversar. Muito obrigado. Agradeço aqui a fala do professor Amaro. Queria pedir as perguntas. Pergunta aqui, companheiro Gilberto. Professor Romero, eu gostei muito da tua fala, só contou alguns aspectos que a gente tem observado. Mas o que me chamou a atenção em particular foi quando o senhor mencionou sobre essa pró-reitura que ocupa o cargo de comandante da guarda universitária, e ela, pela informação que o senhor falou, ela não tem conhecimento da utilização daqueles recursos que são chamada caixa de reserva das universidades. Aqui também nós estamos com um problema muito sério com relação a isso na Unesp.
porque nós temos algumas pessoas que têm informações que a Unesp tem 300 milhões, outros falam que é 800 milhões, a USP diz que tem quase 2 bilhões, a Unicamp, teve colegas conosco ontem informaram que tem alguma coisa em torno de 1 bilhão e 300 milhões. Então a gente poderia, nesse momento de discussão, como é que a gente poderia estar encaminhando a discussão para ver como é que existem mecanismos de fiscalização, para saber como é que são utilizados esses recursos, porque eu já visto que a Universidade de São Paulo é uma referência mundial. E chega a esse ponto, está sendo ultrapassada, como o senhor mesmo colocou, pela Católica do Chile nos rankings internacionais, mostrando que nós estamos passando por um processo de precarização que está levando as universidades estaduais, nesse momento, muito embora elas tenham sejam uma referência na educação no país, e estejam passando por tão grave crise econômica como essa que assola nesse momento, e que nos leva a essa situação de impasse. Nós estamos já há quase 100 dias em greve, sem ter nenhuma perspectiva. Então a utilização dos caixas aí, desses reservas aí, é tão importante. E quando se fala que eles utilizam essas reservas a seu bel prazer, aí é uma preocupação muito grande que eu gostaria que o senhor colocasse novamente para reformular esse conceito. A gente precisa verificar então isso. Nós vamos criar mecanismos de auditoria, de fiscalização, para saber como é que é utilizado, porque eu acredito que isso aí não seja um privilégio unicamente da USP, mas se aplica também aqui na Unesp e também na Unicamp. Só uma correção, assim, eu acho que é importante para não ser injusto com a professora. A professora é Ana Pastor, e ela tem um sobrenome muito difícil, cheio de consoante, que eu não me lembro. Mas não, porque ela também não poderia saber, porque ela não era da administração passada, ela entrou agora, né? Então ela fala do problema do reitor, do Zago, que diz que não sabia. Quer dizer, ela não tinha mesmo como saber. Então ela é a única que certamente é inocente nisso tudo. Ela é uma pessoa, diga-se de passagem, uma das raras pessoas que me parecem de bem na reitoria hoje, né? Ela aparentemente acabou o tempo dos coronéis comandando a guarda universitária e entrou. Ela é uma antropóloga que estuda violência urbana e é uma dos pilares, atua há muito tempo no núcleo de estudos de violência, né, em defesa dos direitos humanos, tudo. Então é muito interessante, como é uma questão interessante. Aliás, poderia ter mencionado mais para discutir o poder, porque a guarda universitária, claro que é um poder crucial dentro da universidade, e está tendo nesse momento uma discussão, né, agora parou tudo, uma discussão muito importante sobre a necessidade de reformulação do que se entende por segurança dentro da USP, né? Sair daquele paradigma que era do coronel da PM e ir agora para uma defensora dos direitos humanos. Bom, mas fecho parênteses. Sim, eu concordo. Parece que concordo inteiramente com o diagnóstico, né? O problema eu acho que para nós sabermos o que aconteceu, só mesmo com uma auditoria independente, que é uma das propostas, me parece que do Fórum das 6. Né? Quer dizer, tem que ter uma auditoria independente, não dá mais para contar com a boa vontade, não dá mais para dar crédito nenhum à reitoria e aos seus números. Então precisaríamos de uma auditoria independente que nos diga o que aconteceu nos últimos 4 anos, nos últimos 5 ou 10, para ter noção disso. Alguns indícios de que houve algo errado, para não dizer muita coisa errada, aparece a conclusão recente de uma sindicância da própria universidade, cujo resultado faz o Rodas, o ex-reitor, ser ameaçado até de expulsão, por ter, como eu disse, ao seu bel prazer, metido a mão no dinheiro, não para benefício próprio, mas para gastar rolo. Então eu acho que precisaria de uma auditoria, que é a proposta do Fórum das 6, uma auditoria externa, independente. Mais importante do que isso seria pensar para o futuro, e aí eu não sei, não tenho mas teríamos que pensar em criar mecanismos de transparência dentro da universidade. Há mecanismos de controle dos gastos, por exemplo, até há teoricamente,
há um grupo de finanças lá, do qual todo o problema é esse do atual reitor, do Zago, né? Ele participava do grupo que deveria fiscalizar, mas ele admite, se honestamente ou não, não sei, mas ele diz que não sabia. Ah, mas a senhora assinou lá tudo, mas não... É um pouco o que o CO faz. O CO teria... Ele é soberano, está acima do reitor. Mas dá para confiar no CO? No CO da Unesp, da USP, nem pensar. Então, é um problema. Teria que ter outros mecanismos, se criar outros institutos de controle. Uma controladoria que realmente funcionasse, mecanismos de transcendência, de transparência. Participado de um debate esses dias, onde uma funcionária que trabalha num programa de transparência da universidade, ela diz, é só para inglês ver, porque olha, a Prefeitura de São Paulo tem salários na internet, vários setores do Estado têm salários na internet, por que a USP não tem salário na internet? Só quando o Ministério Público vai lá e diz, os caras estão ganhando acima do governador. Altos funcionários, professores titulares que estão há décadas lá, vão acumulando benefícios e ganham acima do governador. Mas ninguém sabe. Então, eu também não sei, mas seria necessário criar mecanismos de controle. Agora, eu concordo totalmente com o diagnóstico, a precarização da situação. Alguma outra questão do pessoal? Então, vou fazer uma questão aqui que a gente já fez para outros convidados, mas que diz respeito ao tema e que seria muito importante ouvir a sua opinião, que é a respeito da paridade nas eleições nos órgãos colegiados, que atualmente aqui na Unesp a gente tem uma divisão desigual de 70, 15, 15, 70 para a representação dos docentes, 15 para nós servidores e outros 15 para os estudantes. Gostaria de saber se é possível e se, no seu ponto de vista, viria para melhor uma mudança se você tivesse, por exemplo, 33, 33, 33, então isso para cada uma das categorias. Qual a sua visão disso? Não, é muito simples, é a favor da paridade entre as três categorias, mas, como se diz, com voto ponderado. Não com voto absoluto, mas com voto ponderado em todos os setores, quer dizer, desde os departamentos até o conselho universitário. E também não vejo problema nenhum em termos reitores que sejam funcionários não docentes. Eu também não vejo a necessidade dessa restrição. Bom, acho que o importante é que quem é contra normalmente diz é que se vai politizar toda a discussão, aí vem um ranço contra os sindicatos e assim por diante. Eu tendo a pensar a defender essa posição justamente pelo contrário. Eu acho que o importante é descentralizar o poder, criar uma série de pontos de exercício do poder, de forma que ele se dissolva, que ele tem que se exercer, mas ele não possa ser exercido despoticamente, que é o que acontece quando uma pessoa, o reitor, ao menos o estatuto hoje permite, pode fazer quase tudo. Ou quando se tem um órgão superior, como o conselho universitário, que como brincava um professor, de tão ruim, não tem coragem nem de assumir a sua sigla verdadeira, né? Tem que ser CO, não pode. Então é preciso, vamos dizer, democratizar o poder, mais instâncias de poder, de forma que ele não possa ser exercido despoticamente. Minha opinião. Alguma outra questão? Não, então, só um complemento. Seria interessante todos os pontos, falando em especial da Faculdade de Filosofia, mas em todos os departamentos onde o comando departamental se dá não segundo o estatuto da universidade, conselhos departamentais rigidamente hierárquicos, mas
ou por plenárias paritárias, ou por conselhos departamentais que funcionam como colegiado, a coisa funciona bem. Então seria o caso também de pensar nessas experiências, a qual já vem desde um longo tempo, vem meados da década de 60, né? Não sei, 66, 67, na Faculdade de Filosofia. E o funcionamento tem sido muito satisfatório. Eu gostaria de agradecer aqui novamente a presença do professor Homero Santiago, dizer que nós estamos muito contentes e honrados. Muito obrigado, professor. Se precisar da nossa colaboração também na sua mobilização, suas atividades na USP, pode contar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigado.